Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre formas para você publicar o seu livro. Mas antes de entrar nesse segmento, não esqueça já de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações sempre que você quiser saber mais do mundo da escrita e do mundo da leitura. Se você quiser também, me siga nas redes sociais, porque nas redes sociais eu posto diariamente algumas novidades da leitura e também da escrita criativa. Uma das dúvidas mais comuns entre escritores é se, afinal, eu publico de maneira independente ou por uma editora. Quais são as melhores formas de lançar o meu livro ao público, de mostrar o meu livro para as pessoas? Esse vídeo é mais direcionado para aqueles escritores que estão com o livro quase pronto e não sabem muito bem qual medida tomar. Então entra a parte burocrática, a parte de colocar a mão na massa, a parte de burocracia, a certo modo, a parte de investimento, entre inúmeros outros fatores. Independente de qual meio você escolher publicar o teu livro, eu tenho uma dica valiosíssima, que é revise-o. Mas não só você, porque o nosso cérebro ele tem a tendência a memorizar certas coisas, então muitas palavras passam despercebidas. Então eu aconselho que você, além de fazer o chamado pente fino naquilo que estiver ao seu alcance, dê a outra pessoa para que leia, para que observe, para que note certos erros de ortografia ou de coerência, ou até mesmo alguma desconexão dentro do seu romance ou do teu conto, da tua história. Eu, particularmente, acho que vale muito a pena contratar também antes um profissional de revisão para fazer esse trabalho minucioso, porque hoje em dia é muito comum a gente ver livros com erros ortográficos graves, e isso é muito ruim porque pode afetar a tua imagem enquanto escritor. Então por isso eu acho que a revisão é o passo mais importante na hora de confeccionar o livro e torná-lo um produto. Bem, após essa dica, depois que você fez o pente fino, depois que outra pessoa leu e te ajudou a revisar, ou depois que você tenha contratado um revisor para o teu livro, então aí depois vem a seguinte dúvida: eu procuro uma editora, eu publico por meio independente? Antes de entrar nos pormenores de cada caminho, que eu já passei pelos dois, eu preciso avisar de antemão. Seja qual meio você for optar, você vai gastar dinheiro. Então é bom você ter uma boa economia, se puder. A não ser, é claro, que você concorra a editais para publicar o seu livro e que você esteja disposto a enfrentar todos esses editais, a colocar o livro para concorrer em vários concursos literários, que exige também uma certa paciência. Mas como eu sou um pouco ansiosinha, eu sei que muitos autores também são, eu decidi escolher um caminho para lançar o meu livro, que esse sempre foi o meu sonho. Eu não conheço todas as editoras do Brasil, mas eu sei que pelo menos grande parcela delas, grande maioria delas, cobram para a publicação. E o valor varia muito. Conversei com escritores que conseguiram publicar livros por R$ 1.200, alguns autores publicaram por R$ 2.000, R$ 4.000, até conheci autores que publicaram por R$ 7.000, R$ 15.000, por contratar uma editora. E aí a editora se responsabiliza por fazer o trabalho completo, que é a diagramação, que é a capa. Algumas editoras contam sempre com a orientação do escritor sobre como ele deseja que o seu livro seja apresentado. Eu sei que algumas editoras não têm esse lado, então varia muito de cada editora. Eu publiquei O Sopro da Brenha pela Viseu, foi meu primeiro livro publicado por editora, e eu gostei do resultado. E o livro Espelho, até o momento, está sendo
produzido a segunda edição pela Tagore Editora e até onde eu vi, o trabalho também está sendo muito bem feito. A questão da publicação independente é muito mais você por si mesmo. E por que eu falo que até na publicação independente você precisa ter uma reserva de dinheiro? Porque você vai precisar escolher criteriosamente o capista do seu livro, né? A não ser que você saiba usar ferramentas de artes visuais, de layout. Mas caso você não saiba, você vai precisar de um bom capista, um diagramador, o revisor, o ISBN, que é muito essencial, a questão dos direitos autorais, e tudo isso faz parte de uma burocracia. No caso, se você escolher uma editora, ela vai facilitar essa parte burocrática para você. Então, mesmo que você decida não publicar um livro por uma editora, você vai precisar, digamos que, montar a sua própria equipe. E é muito importante que o trabalho dessas pessoas conversem entre si. Eu tenho um exemplo do meu livro Céu de Gris, que ele foi publicado de maneira independente. No meu caso, quem fez a capa do Céu de Gris, que muitos elogiam, que realmente a capa é maravilhosa, foi a Lua Palazadani, que no caso conversa bastante com as ilustrações da Fabiana Rezende, que foi quem fez as ilustrações de Céu de Gris. Então, tudo se reuniu, tudo fez parte, tudo se complementou na hora de produzir esse livro, que eu achei um produto maravilhoso e eu já tinha uma boa reserva, então eu lancei ele dessa forma. E aí, sobre a questão da impressão, eu recomendo muito uma gráfica em São Paulo que se chama BOK2. Essa gráfica, ela foi feita com o propósito justamente de ajudar autores independentes, aqueles escritores que sonham em publicar os seus livros. O preço que eles fazem é bem acessível, então eu recomendo que vocês visitem o site deles. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo da BOK2, deem uma olhada, pesquisem. Quando eu publiquei os meus livros de forma independente, eu sempre usei e sempre mantive o contato com essa livraria, porque o preço é muito em conta e o trabalho deles também é muito bom. Nunca tive nada a reclamar. E lembrando, para você enviar o seu exemplar, o seu livro para a BOK2, é preciso que você já tenha, claro, contado com um capista, um diagramador, já esteja tudo pronto no arquivo em PDF. Eles não fazem nenhum outro serviço além da impressão. Então, eles não fazem revisão ou nenhuma outra coisa do tipo. Eles dão as sugestões de como você quer o papel, se é em papel pólen. Eu sempre recomendo que vocês optem pelo papel pólen 80, que é aquela folha amareladinha, porque não cansa a visão. Além também de eu fornecer opções se você quer capa brilhante ou não. Enfim, inúmeros fatores. E caso você tenha dúvida, você pode entrar em contato com eles por e-mail ou pela central. Então, a minha dica é, se você quer lançar o livro por meio independente, procurem contatos desses profissionais que fazem diagramação, que fazem capa, que fazem revisão, que fazem ilustração, caso seja do seu interesse. Procurem esses contatos por meio de outros escritores que vocês conhecem. Procurem essas indicações, pesquisem sobre isso, veja se você gosta do trabalho deles, se o trabalho deles condiz com a essência ou com a história do teu livro. Sobre a questão do ISBN, pesquisem bastante sobre isso. Existem empresas que fazem esse serviço e você pode adquirir de uma maneira mais rápida, ou então, caso você deseja poupar um pouco mais de dinheiro, você pode consultar o próprio site de registro do ISBN, e aí eles dão todas as instruções necessárias para que você tenha o seu registro. Só que o processo é um pouco mais demorado, o valor é mais acessível, só que leva cerca, se eu não me engano, de um mês mais ou menos para você receber o seu registro. Então, pense, reflita no que é mais viável para você. Então vamos lá nas vantagens e desvantagens. As vantagens de você publicar o livro de maneira independente é que você tem mais controle do que está sendo feito, está sempre por dentro do que está acontecendo, mesmo que você monte a sua própria equipe, sempre pode tirar dúvida. É legal nesse sentido, você tem mais liberdade, inclusive de veicular ou falar do teu livro nas plataformas. Pelas
palavras de alguns autores, eu sei que algumas editoras limitam um pouco essa liberdade. Então, com o livro independente, você está livre para você publicar e veicular e fazer impulsionamento e fazer o seu marketing do jeito que você entender. E além disso, você consegue ter um prazo mais certo para você receber o livro em mãos. Entre as desvantagens da publicação independente é que você precisa ter um conhecimento apurado de marketing digital. Então, você precisa sim ter umas noções de marketing, de propaganda para veicular o teu produto. Então você fica muito por sua conta. Então você precisa conhecer mais todos os setores, todos esses elementos que trabalham na confecção do seu produto, do seu livro. Além disso, você precisa distribuir mais o seu livro para parceiros literários. Você precisa se agarrar firmemente à sua veiculação, à sua propaganda, né, na sua publicidade enquanto escritor. E vale também lembrar que sempre tem a opção de e-book. A gente sabe, nós escritores sempre sonhamos em ver o nosso livro físico, em poder pegar, em poder cheirar as páginas, em poder sentir, mas temos que ter a compreensão de que nem todos conseguem isso, e então é bom lembrá-los que há a opção de publicar o e-book de forma gratuita na própria plataforma da Amazon. Assim, você se inscreve numa plataforma chamada KDP da Amazon e você consegue publicar o seu livro independente. Eles dão algumas orientações de capa, você pode montar a sua capa pela própria plataforma, e caso você não queira fazer a capa pela própria plataforma da Amazon, eles dão orientações de qual o formato correto da capa para que seja adequada ao site. Então, mesmo em Word, você pode enviar e em cerca de 72 horas o seu livro está publicado, sem você gastar nada para essa publicação. Eu, pelo menos, comecei assim com o Mundo por Francine B. Por um tempo só estava disponível em e-book. Depois que eu consegui uma grana maior, é que eu resolvi fazer a versão física dele, mas por muito tempo ele só esteve no meio digital. E sobre publicação com editora, pela minha percepção, o processo entre vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é que o seu nome enquanto escritor ganha um peso maior. Então, quando você digita já o teu nome no Google ou em qualquer outra área, em qualquer outra plataforma, é mais fácil acessar o teu livro. As editoras disponibilizam o livro em outras plataformas, além do site da editora, é claro, também disponibilizam o livro em vários outros sites, como Americanas, no caso, né, do Sopro da Brenha, ele está disponível na Americanas, está disponível na Shopee, está disponível em e-book na Amazon, livro físico também está disponível na Amazon, tem também na Submarino, tem também e-book na Livraria Cultura, enfim, tem entre inúmeros sites, e eu sei que algumas editoras até conseguem disponibilizar o teu livro em Portugal. Aí vale a pena você pesquisar, fazer um orçamento e ver se esse orçamento está adequado com a sua economia, com o seu bolso. O que eu acho que vem a ser uma desvantagem, nem tanto assim, mas chega a causar talvez um pouco de incômodo, pode causar um pouco de incômodo a alguns autores, é que você precisa respeitar o prazo deles e às vezes eles podem demorar, mas tem que entender também que as editoras têm uma demanda muito alta de livros para produzir, então tem essa questão também que algumas editoras não dão muitas opções ao autor. Não foi o caso da Viseu, também não é o caso da Tagora Editora. Como eu falei anteriormente, eu não conheço todas as editoras. Então, é aquele jogo, você tem que ter talvez um pouquinho mais de paciência, estar constantemente mandando e-mails para saber em que pé está o teu livro e saber como o procedimento está sendo feito. As editoras que eu conheço, pela minha experiência, eu consigo dizer que a Viseu é uma editora legal. Eu gostei do trabalho feito e eu também recomendo o trabalho da Tagora Editora porque eles têm uma questão
de estar mais perto do autor, conversar mais com o autor e sabem orientar também o autor de uma forma bem legal para que o livro seja publicado da melhor forma. E, gente, por que eu digo que mesmo, por exemplo, se você for publicar o livro só em formato e-book, por que eu digo que ainda assim você vai gastar um pouquinho de dinheiro? Por favor, acreditem em mim, um profissional de revisão é indispensável, é muito importante. Então, junta aí a sua graninha, peça aí uma ajudinha, mas contrate um bom profissional de revisão para que o seu livro tenha qualidade, porque já me ocorreu de pegar vários livros de escritores que têm histórias brilhantes, magníficas, mas que infelizmente a revisão não foi muito bem feita. Isso acaba estragando um pouco a beleza narrativa e acontece também de tirar um pouco da autoridade da profissão desse escritor. E sabe por que eu conto isso? Porque eu mesma já passei por isso. Então, anotem essa dica, porque ela é valiosíssima. Sobre o orçamento das editoras, não tem como eu falar isso no vídeo, porque varia demais. Muitos escritores me perguntam no direct em outras redes sociais quanto custa para publicar um livro por uma editora. Mas, gente, essa resposta é muito variada, porque depende, primeiro, do número de caracteres do teu livro, depende do número de páginas, depende do tipo de papel que você escolhe para confeccionar o teu produto, depende do tipo de capa, da qualidade da capa que você quer. Então, não existe um preço certo. Para você saber exatamente se você quer mesmo publicar por editora, não quer optar pelo caminho independente, mande e-mail para as editoras que você conhece, que você viu que outros escritores publicaram por ela. Mandem e-mail para elas, façam perguntas, esclareçam as suas dúvidas. Não deixem de perguntar e façam os orçamentos e vê então o orçamento que está mais em conta para você. Não existe uma resposta única para essa pergunta. Por muito tempo eu publiquei os meus livros de forma independente e depois eu comecei a entrar mais no mercado editorial, mas depois eu consegui uma fonte de renda melhor, consegui ter uma economia mais robusta, por assim dizer, mas antes sempre os trabalhos eram independentes e eu gostava do resultado. Então, na dúvida, publicação independente ou por sua editora, esse critério é seu. Eu dei aqui as vantagens e desvantagens de cada um, contei um pouco da minha experiência na publicação dos livros e eu espero que isso tenha ajudado vocês. Então, antes, termina aí esse teu livro que tá engavetado, que eu sei, ou não, ou que você deu uma pausa. Termina esse livro para você ir nessa empreitada toda que eu falei aqui, porque eu quero ver o seu livro, escritor, lançado. E quem sabe eu o adquire e quem sabe eu o leia e fale aqui no meu canal, já pensou? Então fica aí o incentivo. O importante é não deixar de escrever. Escrever é a parte mais fácil. Claro, eu sei que existem os bloqueios criativos e outras coisas, mas a confecção também é trabalhosa, mas a gente supera. É isso, pessoal. Essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que isso tenha ajudado vocês de alguma forma ou tenha clareado a mente de vocês. Eu vou ficando por aqui e frisando novamente, deixa aqui o seu like, porque o seu like me ajuda muito no crescimento da plataforma. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu conteúdo e isso viabiliza o meu conteúdo para mais pessoas e além disso você tem mais acesso aos vídeos novos. Além de, claro, você pode também ativar as notificações e aí você sempre recebe por e-mail a notificação de um vídeo novinho e você pode ser um dos primeiros a assistir. Então é muito importante essa sua contribuição aqui no canal. É isso, mantenham a leitura em dia e mantenham a escrita em dia também. Um excelente dia a todos vocês!